Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não é preciso ser polícia para saber que a investigação criminal, tendo regras definidas na lei, precisa de alguma informalidade para ser eficaz. Mas é sempre a lei que prevalece e até se dá o caso de, às vezes, as provas recolhidas não serem aceites no tribunal porque a lei não foi cumprida. Há sempre limites. Luís Neves é ministro, mas foi polícia durante 30 anos, os últimos como diretor nacional da PJ. Neste espaço de tempo, com um empreiteiro amigo, que agora deixou de trabalhar para ele, mas se mantém amigo, construiu um tanque que virou piscina, contra a sua vontade, e vai voltar a ser tanque por decisão sua. O ministro, que desconhecia que o seu monte estava numa zona protegida, também não sabia que o seu cargo exige entrega de declaração de rendimentos. E quando soube, alertou para o perigo de tal obrigação. Afinal, um polícia que está do lado do bem e persegue os muito maus, corre riscos sérios. Também foi na base da informalidade que mandou subir a galera, carregada de bidões com produto inflamável, do Seixal até Barcelos. Papéis? Não há. Mas o ministro, que foi polícia e investigou tanta gente que virou arguido, não acredita que umas meras irregularidades vão levar o Ministério Público a colocá-lo a ele nessa condição de arguido. Esperamos 3 semanas por uma conferência de imprensa que poderia ter sido feita ao fim da primeira semana, quando se conheceu a história do outro lado. A estratégia foi esperar pelo cansaço de 2 semanas de debates televisivos que, a esta distância, mais parecem voltas à rotunda. Valeu a pena a espera? É a pergunta inicial para os jornalistas do Expresso que fazem a cobertura dos temas da justiça, Rui Gustavo e Hugo Franco. Ora bem, já temos o apoio de tesouraria e o financiamento para o trator. Sim, senhor. Acho que não falta mais nada. Falta sim. Falta? O quê? Falta a colheita, Sr. António. E quando for a altura, espero que tenha muita sorte com ela também. Só um banco com tantas raízes como a Caixa sabe dar o valor à terra. Por isso é que tantas empresas do setor agrícola contam connosco para responder às necessidades de investimento e tesouraria. Saiba mais junto do seu gestor ou em cgd.pt. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rui Gustavo, viva o Franco. Gravamos esta conversa com os repórteres ainda no Ministério da Administração Interna. A conferência de imprensa tão aguardada do Ministro da Administração Interna acabou há pouco. E eu pergunto aos dois, valeu a pena tão longa espera? Sim, valeu. A conferência de imprensa teve algum conteúdo. Não se pode dizer que tenha sido uma conferência de imprensa sem conteúdo. O Ministro, dentro daquilo que é o seu estilo habitual, tentou ser frontado e responder a todas as perguntas e mostrou até, por um lado, puxou o lustro, digamos assim, ao passado que teve, ao papel que teve na modernização da PJ, mas também tentou assumir alguns erros, e eu diria que o principal foi ele ter dito que se fosse hoje não teria contratado o empreiteiro que fez as obras da PJ para fazer obras em casa, e também ter anunciado que o João Carvalho já não trabalha para ele. Portanto, é a primeira vítima, digamos assim, deste caso. É o empreiteiro que, talvez sem querer, denunciou a história aos nossos camaradas do Sol, e acabou por ser a cabeça dele a rolar em vez da do Ministro. Pelo menos por agora. Mas continua amigo do Ministro. Hugo Franco, pelo teu lado, como viste esta conferência de imprensa que há tanto tempo o país esperava? Concordo com o Rui Gustavo. Era uma conferência de imprensa que era obrigatória, ou seja, cada dia que passasse de silêncio seria ainda mais complicado para a vida deste recém-ministro, e acredito também que agora, com algum conteúdo, com alguns documentos que Luís Neves apresentou, que agora as coisas possam acalmar para os seus lados. A pressão política, obviamente, dos partidos de oposição vai continuar, não tenho dúvidas disso. Vai sempre haver pontas soltas e ainda perguntas por responder. Haverá ainda dúvidas sobre questões da questão do atrelado, como é que se
se de facto devia ter sido destruído antes, o método como foi contratado e contratualizado é desse procedimento. Também vai ainda haver dúvidas, com certeza, sobre as obras em casa, sobre a piscina, que era um tanque, depois o tanque passa para a piscina e agora vai passar novamente para tanque. Portanto, ainda muitas coisas, ainda vai haver muito ruído em redor desta conferência de imprensa, mas o que é certo é que ela era necessária não, era mesmo obrigatória, e Luís Neves conseguiu passar, não digo incólume, mas pelo menos conseguiu desta vez mostrar alguns argumentos, alguns dados, alguns números. Andamos a escrever, e vocês escreveram também no Expresso, que a Polícia Judiciária não tinha encontrado nenhum papel dando a indicação ou seja, com a ordem para tirar o outro lado, a galera do Seixal, para levar para Barcelos. Houve alguma referência a essa documentação que pode explicar como tudo aconteceu? O ministro assumiu que foi ele a decisão. Não, essa é a segunda parte mais importante, ou talvez a parte mais importante da conferência de imprensa, foi do ministro ter dito que se fosse hoje, ao contrário do que disse em relação ao empreiteiro, se fosse hoje teria feito tudo igual em relação ao outro lado. Na opinião dele foi uma boa decisão, que poupou dinheiro ao Estado, e assumiu hoje que muito provavelmente não haverá papéis, mas que ele não é um homem de papéis, nunca foi, e portanto, mas que isso no máximo será uma irregularidade, é uma não história. E, portanto, o futuro, esta versão dos acontecimentos há de ser validada ou não pelo Ministério Público, que está a investigar essa parte desta história, e pode acontecer, e o Ministro foi questionado sobre isso, se vier a ser constituído arguido, se encara isso como um marco que o impeça de continuar no governo, mas o Ministro, digamos, tentou driblar a pergunta, dizendo que não vê razões nenhumas para ser arguido pelas razões que apresentou ali, que foi, na opinião dele, o processo poupou dinheiro ao Estado, foi lógico, nunca houve qualquer dano para o Estado, não houve desvio dos bens, não aconteceu nada de mal, simplesmente não está documentado, foi uma coisa desenrascada, digamos assim, porque a Marinha não queria os 12.400 litros de solvente lá no depósito, o empreiteiro disponibilizou-se para ficar a troco de nada, porque o Ministro também disse que o João Carvalho não recebeu qualquer pagamento ou recompensa, ou seja o que for, pelo facto de ter guardado os produtos químicos nas instalações da sua empresa. A verdade é que a atual direção da PJ não tem essa versão dos acontecimentos, porque assim que soube, e segundo eles só souberam agora de que o material estava em Barcelos, trataram imediatamente de recuperar. Portanto, a visão que o Luís Neves tem sobre estes factos não é a mesma que a direção agora de Carlos Cabreiro, que era um homem de Luís Neves, tem. Ainda assim, vocês escreveram no Expresso que há uma ordem desde dezembro do ano passado para destruir o material que estava nos bidões. Essa ordem continua válida do Ministério Público. Como é que justifica Luís Neves que não tenha cumprido essa obrigação da Polícia Judiciária? O Ministro explicou essa opção com razões económicas. Portanto, ele apresentou que há poucas empresas que possam fazer o trabalho de destruir esse material, esses produtos químicos que foram apreendidos a uma rede de tráfico de droga, e que os orçamentos que havia era 150 mil euros para destruir, o que não havia cabimento no orçamento, sendo que o orçamento, segundo o próprio Ministro, em 2025 foi de 200 ou 300 milhões de euros. Agora também já não estou certo, que foram 300 milhões de euros que o Ministro disse, mas desses 300 milhões não havia 150 mil para pagar. O Ministro diz que tentaram baixar o preço, ver se havia maneira de baixar o preço, que havia empresas no norte do país que podiam fazer o trabalho talvez mais barato. A verdade é que há quase um ano que o material está guardado provisoriamente numa empresa de construção civil, e o Ministro não foi capaz hoje também de dizer que garantias tinha de segurança em relação à armazenagem do material, porque foi a própria Marinha que considerou que era perigoso ficar com aquele material, uma vez que é extremamente inflamável, não é um explosivo, como o próprio Ministro afirmou que isso foi escrito e que não é verdade, e de facto não é, mas é um produto altamente inflamável, e é uma enorme quantidade. Eu recordo que são 12.400 litros, são 60 e tal bidões
de 200 litros cada, portanto é muito material, se houvesse algum problema, seria um grande problema. Ia ser complicado. Hugo Franco, vocês já referiram, houve uma quantidade de vezes em que o ministro, ex-diretor nacional da PJ, lembrou todo o seu legado na PJ. Uma das coisas foi multiplicar várias vezes o valor que a PJ tinha no seu orçamento quando ele lá chegou e agora, e também o número de operacionais. O ministro esteve sempre com a preocupação de puxar a PJ para o seu lado? O ministro basicamente puxou os galões e bem de dizer que desde 2018, desde que era diretor nacional, que pegou numa instituição que estava envelhecida, sem meios humanos, sem tecnologia, e que conseguiu angariar e multiplicar o orçamento anual da instituição, e com esse orçamento também conseguiu contratar várias centenas de novos inspectores, de rejuvenescer o quadro, e isso foi um dos pontos principais do início da conferência de imprensa de cerca de meia hora. A minha questão é de saber se ele estava com isso a procurar trazer para o lado dele uma instituição que neste processo, porque adivinha-se que algumas das fugas de informação tenham vindo da própria PJ, neste processo se falou várias vezes da possibilidade de estar a haver um ajuste de contas dentro da própria PJ. O ministro, obviamente, que foi questionado sobre isso mesmo no final das perguntas, nunca o assumiu, nunca disse que estava a ser alvo de uma espécie de ajuste de contas por parte de pessoas agora da direção da Polícia Judiciária, mas obviamente que fica, digamos, jornalisticamente, os vários artigos que têm sido escritos, o próprio comunicado da PJ, tudo isso leva a crer que haja de facto anticorpos para com o atual Ministro da Administração Interna, e disso não há muito. Ele próprio já assumiu que, já se afirmou estar a ser vítima de uma campanha. Numa daquelas declarações que fez a dizer que havia de fazer declarações, disse que estava a ser vítima de uma campanha, que a sucessão de sim, podia vir de lá, podia ser uma campanha política, mas obviamente também se escreveu muito sobre a possibilidade desse ajuste de contas ou os anticorpos na PJ estarem a funcionar. Para fecharmos a nossa conversa, eu pergunto aos dois, o ministro afirmou-se do lado do bem, reconhecendo que mudaria algumas coisas que fez nesta história, que não é apenas uma. A explicação de não ter entregado as declarações é que pareceu ficar um bocadinho coxa, não é? Alguém que é polícia dizer que desconhece a lei. Pois, realmente isso é verdade, mas também houve ali uma parte em que afirmou que já foi vítima de ameaças de máfias muito, muito perigosas e que achou, para bem da segurança da família, que não queria estar a revelar dados pessoais, como as moradas, e que por isso também terá resistido um pouco, mas concordo que é complicado como um ex-diretor nacional da PJ, formado em Direito, que investiga, ele não investiga, não é? Mas pronto. Mas dirige uma polícia que investiga. Uma instituição que investiga crimes muito graves, que possa usar a ignorância como algo para perdoar a falta. Talvez seja este um dos pontos fracos aqui do ministro Luís Neves, que tem toda esta polémica, e também não será com certeza por aí que os partidos políticos hoje e amanhã e nos próximos dias vão pegar. Esse é um dos principais argumentos para isso acontecer. Porque é que a creche é boa para algumas crianças e má para outras? Compensa mais treinar professores ou reduzir o número de alunos por turma? É preferível aumentar a duração da licença de maternidade ou reforçar o apoio às famílias mais desfavorecidas? Neste episódio do podcast 45 Graus, José Maria Pimentel conversa com o professor universitário Pedro Carneiro. Na Lei da Paridade, Adriana Cardoso, Leonor Rosas e Maria Castelo Branco, num tom já veranil, de quem está quase a molhar o dedo na água da praia, têm uma conversa que liga o verão às discussões políticas de qualquer estação, ideologias em choque, histórias de pensamento político, o peso patriarcal sobre o corpo das mulheres e o direito a descansar. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora bem, já temos o apoio de tesouraria e o financiamento para o trator. Sim, senhor. Acho que não falta mais nada. Falta sim. Falta? O quê? Falta a colheita, Sr. António. E quando for a altura, espero que tenha muita sorte com ela também.
Só um banco com tantas raízes como a Caixa sabe dar o valor à terra. Por isso é que tantas empresas do setor agrícola contam connosco para responder às necessidades de investimento e tesouraria. Saiba mais junto do seu gestor ou em cgd.pt. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.